Olá, tudo bem? Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez, essa bendita oportunidade que Jesus nos oferece de aprender, né? E servir. Isso é importantíssimo para qualquer criatura no planeta Terra, né? Estamos constantemente aprendendo e precisamos servir. Como a Lenita falou, não é somente viver aquilo que pertence a nós, mas acima de tudo servirmos as pessoas que estão em torno de nós, né? Porque estamos aqui no planeta para fazer isso. Porque o aprendizado, ele é uma troca, né? Tudo aquilo que a gente aprende chegou de alguém que já sabia e passou para nós. E assim sucessivamente, nós vamos colher no nosso coração esse entendimento, essa compreensão, e de alguma forma vamos transmitir às outras pessoas, né? De uma forma direta ou indireta, na verdade é assim que acontece. E nós somos muito felizes por ter encontrado esse entendimento, essa compreensão, porque a vida ela é rica de oportunidades de aprendizado. Embora muitas vezes a gente tenha aquele hábito de reclamar muito, né? E não observar os recursos da vida, é o contrário. A vida ela é riquíssima de recursos, né? Sempre, sempre, sempre. Nós poderíamos estar lá no nosso lar, na nossa casa, talvez embaixo de um cobertor bem quentinho, né, nessa manhã gelada de domingo, mas a gente resolveu vir a essa casa. Por quê? Porque nós temos uma necessidade de entender, de compreender, de ir além, né? E essa disposição de aprender é algo que Deus coloca no coração de todas as pessoas, mas tem pessoas que ficam mais ociosas, mais acomodadas, né? O Cristo lá atrás, ele trouxe um ensinamento extraordinário, como todos, né? Mas esse especialmente é muito importante a gente refletir sobre ele. Quando Cristo fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente às vezes fica perguntando, por que o Cristo não falou essa verdade, né? Por que na hora lá ele não falou assim, você vai conhecer isso, isso, isso? Porque não estávamos preparados para compreender, para entender. Ele sabia que existia a necessidade de uma maturidade espiritual para você compreender muitas coisas. Estamos maduros hoje? Claro que não. Mas o entendimento hoje é muito diferente do entendimento de pessoas que viviam há 2000 anos atrás, na época do Cristo. E quantas coisas nós descobrimos? Quantas coisas vieram à luz da verdade, né? E essas coisas com certeza estão nos libertando. E existem muitas outras coisas que nós nem imaginamos que está oculta. Mas por que está oculta, né? Porque muitas vezes nós não temos aquela disposição de buscar, né? De querer saber o porquê disso, o porquê daquilo. Então, a verdade, o conhecimento, ele é muito importante, é importantíssimo. E é exatamente aquilo que o Cristo falou. Esse conhecimento liberta mesmo. Porque quando nós não temos esse conhecimento, quando nós enxergamos a vida de um aspecto assim muito materialista, muito superficial, a gente começa a reclamar de 1 milhão de coisas. A gente começa a perceber e achar que a vida é um conjunto de injustiças, né? Que o Criador ele é bonzinho para alguns e não é bonzinho para outros. Isso não é verdade. Então, quando nós começamos a deslumbrar um conhecimento maior, quando nós começamos a aprofundar no entendimento das coisas, a gente começa a compreender que não, Deus ele é justo, né? O nosso Criador, ele é misericordioso, mas ele é justo com todas as pessoas. E aquilo que nós classificávamos como sofrimento, castigo, dificuldade na vida, nada mais é do que lições abençoadas que a espiritualidade permite, né, que a gente venha vivenciar para amadurecer. E aí a gente vai fazendo esse incorporamento do conhecimento, do entendimento, porque à medida que você vai conhecendo, eu me lembrei agora, né, de uma série que tinha antigamente, acho que era Agente 86, uma coisa assim, acho que era esse o nome. Ele ia abrindo várias portas, né? Assim, na introdução, não sei se vocês lembram disso, ele ia abrindo várias portas, abria uma, depois abria outra. A nossa vida é assim. Todo dia a gente está abrindo uma porta, e o conhecimento é essa capacidade de abrir portas.
Agora tem gente que fica de braços cruzados na antessala e fala, não, aqui tá bom, né? Aqui tá tranquilo, tá confortável, não chove, não faz frio, mas também não aprende. Então é importante isso, todos os dias abrir uma porta para um compartimento diferente. É buscar dentro de nós o entendimento desse mundão, né, que está aqui diante de nós. E esse entendimento, essa conquista, né, do conhecimento, ele vai fazer toda a diferença lá na frente, toda a diferença. Muito diferente daquele que é ocioso, que fica lá atrás com medo de abrir a porta, porque não sabe o que tem para lá, né? Sabe? As pessoas às vezes não buscam conhecimento por medo, porque está confortável, né? Eu sempre fiz assim, a vida sempre tocou o barco desse jeito, vai ficar assim mesmo, porque se eu for para frente pode ser que eu não dou conta, né? Que seja uma coisa que vai exigir muito de mim. Claro que exige, sempre, constantemente, porque à medida que você conhece, existe um desafio maior na frente, como a Lenita falou, dos desafios. É importante isso, é exatamente esse desafio que vai nos fazer melhores. A espiritualidade diz que todos os dias chegam na espiritualidade, pelo processo natural que nós conhecemos aqui na Terra, chamado morte, na espiritualidade chegam pessoas, né, que não adquiriram esse conhecimento, que não buscaram entender das coisas e acabam sofrendo lá. Porque de repente ela se depara com a morte, mas o que é isso? Por que assim? Por que assado? Às vezes ficam perdidas, existem espíritos que nem desconfiam que morreram. Por quê? Falta de entendimento, falta de compreensão, falta de espiritualidade. Mas por que não buscou? Porque não quis entender, porque ficou na antessala do comodismo, que não teve coragem de abrir a porta seguinte, e a porta seguinte, que com certeza nos leva ao entendimento de muitas coisas, muitas coisas. O mundo que nós estamos vivendo hoje, né, ele é um mundo extremamente complexo. Acho que nós não precisamos ser muito sensíveis para entender isso. O mundo que nós vivemos hoje é extremamente complexo. Informação é uma coisa absurda, a quantidade de informação. Mas só a informação resolve? Não, claro que não. O Kardec nos diz, através dos benfeitores espirituais, que a informação tem que estar aliada com discernimento, né? Porque somente a informação não vai resolver o problema. Você tem que estar informado, você tem que receber a informação e fazer um crivo, né? Você refletir sobre aquilo, se faz sentido, se não faz sentido. Se naquele momento da sua vida não faça sentido, é melhor você não adquirir isso para você. Então essa busca do conhecimento requer um certo critério, né? Nós temos que entender isso. Agora, nós não podemos deixar de buscar, nós não podemos deixar de buscar o conhecimento, o entendimento das coisas, porque justamente justifica a adição do Cristo. É isso que vai trazer a todos nós a libertação necessária. Até essa questão da morte mesmo, né? Que a doutrina espírita veio trazer para a humanidade atual o entendimento e a compreensão disso, até essa morte mesmo que nós tememos, que nós temos um medo imenso disso, né, de morrer. Isso não existe. É uma extrema ilusão da criatura humana. E quando nós começamos a entender e a compreender as coisas, a gente constata isso. Realmente, a morte é uma ilusão. Porque o que morre, o que cessa de pulsar é o nosso corpo biológico. É essa revestimenta física que nós utilizamos. Mas o nosso espírito, ele continua. A nossa consciência, ela vai além, né? E ela sobrevive. Nós precisamos entender isso. Tantas outras questões, não somente da morte, mas da nossa própria vida, né? Como utilizar os recursos que nós trazemos no coração, todos nós trazemos. Essa capacidade intuitiva que as pessoas sempre desprezam, né? Isso é importante desenvolver, a capacidade de você sentir, não somente aquilo que você vê, mas aquilo que você não vê principalmente, né? A vida é repleta dessas coisas e nós estamos aqui para desenvolver isso. E à medida que nós vamos desenvolvendo, nós vamos ficando mais maduros espiritualmente. A vida vai tendo mais sabor. A gente vai percebendo que aquilo que nós criticávamos antes era ridículo a nossa crítica, porque na verdade aquilo era uma contribuição e não um castigo, não um desafio somente, né?
Então, gente, é isso que nós precisamos fazer. O Cristo, ele foi, como sempre, né? Ele foi muito lúcido no seu ensinamento, dizendo: a verdade vai te libertar. Mas ele não podia dizer a verdade, porque ele sabia que essa verdade, ela é gradual. O conhecimento, ele tem que ser gradual, para que o véu de verdade se levante, né? Porque senão ofuscaria. Se fosse acontecer coisas de repente, a gente acharia que seria somente um fenômeno, que é alguma coisa, não. E às vezes é um processo natural da vida, né? Hoje nós estamos aí com a ciência já bem adiantada, a física quântica tem dito à humanidade coisas assim que nem imaginávamos, né? Eles também não sabiam, agora estão descobrindo, já chegaram a compreender e a entender que existe uma energia que compõe o nosso ser, que sobrevive à morte. Eles sabem disso, eles só não conseguem provar ainda fisicamente, né? Mas eles já sabem disso. Então, gente, é isso. Lenta e gradativamente a humanidade está avançando por um conhecimento maior e um esclarecimento daquilo que está oculto, né? E nós precisamos ter a nossa mente aberta. Não podemos ficar presos a religiões, a filosofias pré-estabelecidas, todas essas coisas. Isso vai ser tudo superado. Eram situações momentâneas que, de acordo com o nosso entendimento, era preciso ser colocado a todos nós. Mas nós precisamos superar isso. Lembra da porta que se abre? É uma porta a mais. É uma outra antessala. Então, para nós, naquela sala anterior, era um entendimento. Nessa é outro. E assim vai. E as coisas estão acelerando muito rapidamente. Eu acho que todo mundo está percebendo isso, né? A tecnologia está explodindo. Inteligência artificial está aí, né? Então nós estamos deslumbrando coisas que nós nem imaginávamos que seria possível. Esses dias eu estava vendo um aplicativo para você construir desenhos gráficos com a inteligência artificial. É a coisa mais fácil do mundo e é uma coisa impressionante. A hora que você vê aquilo feito, você simplesmente dá o comando e ela faz para você aquilo que você comandou para ela. Você cria qualquer coisa, qualquer coisa. Quando você olha isso e fala assim, meu Deus, aonde a gente vai parar? Então, tem muitas outras coisas pela frente, não só no termos de tecnologia, mas de vida mesmo, de mundo. Será que o mundo de verdade é isso que nós vemos? Eu acho que não. Eu acredito que não. Né? A vida, a observação, o enxergar das coisas é sempre de acordo com o seu entendimento, com a sua compreensão. À medida que a humanidade for avançando, a própria constituição do nosso mundo vai se apresentar de maneira diferente. Por exemplo, a espiritualidade já nos fala há muito tempo isso, das dimensões que vivem paralelamente à nossa, né? Nós não falamos da espiritualidade. O que é a espiritualidade? Nada mais é do que a quarta dimensão. Nós vivemos na terceira dimensão, esse mundo físico, excessivamente físico. A quarta dimensão é o mundo físico também, mas com uma materialidade um pouco mais sutil. Os nossos olhos carnais aqui na terceira dimensão não conseguem ver a quarta dimensão, que são os benfeitores espirituais que estão aqui agora se movimentando e nós não estamos percebendo. É a quarta dimensão, mas existem outras dimensões mais evoluídas. Percebe, gente? Um dia nós vamos ter acesso a isso. Então, nós precisamos entender que estamos aqui para aprender. Buscar conhecimento todos os dias, conhecimento mesmo, de verdade, sem preguiça, sem preguiça. À medida que nós vamos avançando no conhecimento, a gente vai superando muitos obstáculos, muitos. Até mesmo com relação à saúde, estávamos aqui falando dos problemas físicos que todos nós enfrentamos, né? A gente está numa idade da juventude, né? Maturidade, depois vem a velhice. É natural do ser humano. E vai chegando os problemas físicos, as enfermidades, as dores. A gente precisa entender. E o conhecimento vai fazer com que a gente viva isso de maneira muito melhor. Quando você não tem conhecimento. Porque se você não tem conhecimento, você entra numa linha, né, de medicamento, de um monte de coisa que te complica a vida. Então nós precisamos entender muitas coisas, muitas coisas. Mas uma coisa fica muito clara nessa manhã de domingo a todos nós. Precisamos conhecer. Não podemos de maneira nenhuma ter medo de abrir a porta seguinte.
Abra. Você quer ir mais profundo nessa questão espiritual? Você tem um dispositivo no seu bolso que te abre, né, a vida com conhecimentos novos. É lógico, é como nós falamos, é informação. Você não vai aceitar tudo aquilo que você está vendo, mas faz uma reflexão. Aquilo faz sentido para você? Beleza, tranquilo, né? Então nós temos onde buscar conhecimento maior, né? E esse conhecimento vai nos livrar de muitos problemas. Até mesmo, como nós falamos, da morte, da dificuldade quando nós saímos daqui, né? E pode acontecer a qualquer momento, nós não sabemos. Eu estou aqui falando, pode ser que daqui 10 minutos eu vou na minha casa, infelizmente eu preciso voltar para a espiritualidade, por esse processo. Eu preciso entender o que vai acontecer. E aonde nós buscamos esse entendimento? Vai lá na internet, tem um monte de esclarecimento, pessoas que falam como que é o processo, né, de desencarne, como que funciona a espiritualidade, como que eu vou me deparar diante dessa situação. Tudo isso é conhecimento, gente. Mas eu tenho medo, eu não gosto muito de falar desse assunto. É um assunto que diz respeito a você, a mim, a todos nós. Desde que o mundo é mundo, isso acontece, não só com os homens. Os animais também perdem a sua instrumentalidade física, né? Os animais também morrem, desencarnam. É normal, isso é um processo absolutamente normal. E nada morre, tudo se transforma. Absolutamente tudo se transforma. Não existe o fim de nada. Não existe. Nós é que colocamos isso na nossa mente. Então são coisas que nós vamos entendendo, né? A cada degrau que nós subimos, o entendimento fica maior. E outro dia estava dando exemplo da montanha, né? Sabe, você escalar uma montanha, a princípio você está aqui no pé da montanha, você está vendo alguns metros em torno de você, né? Sei lá, 20, 30, 200 metros, você está conseguindo ver, né? Mais ou menos, você está vendo. Você começa a subir, a sua visão começa a se ampliar, não é verdade? Aí você começa a ver 1 quilômetro, você sobe mais, você vê 2 quilômetros, você sobe mais, você vê uma cidade vizinha, você sobe mais, você vê outras cidades, e assim por diante. O conhecimento é exatamente isso, ele amplia a sua visão, ele faz você ficar num outro patamar. E Deus fez assim, o Criador permitiu que fosse assim, para que houvesse desenvolvimento, vontade de aprender, né? E merecimento de conquista. Porque você acha que teria mérito se Deus abrisse o canalzinho do entendimento para o seu espírito, assim, simplesmente do nada, você aprendeu tudo, né? Não teria mérito nenhum, seríamos simplesmente um robô, né? Um robô, foi lá, programou você para saber todas as coisas. Não, nós somos seres que fomos criados simples e ignorantes para que a gente possa de verdade aprender, para que a gente possa evoluir. E o processo é esse. Subir a montanha dá trabalho. Subir a montanha é difícil às vezes. Às vezes a gente sobe, dá aquele tombo, cai um pouquinho para trás e levanta novamente, sobe e caminha, né? Mais um exemplo que a gente está dando, além da porta, né, que a gente pode abrir. Porque é isso, gente, é isso. Não pare de aprender. Busque conhecimento. O conhecimento liberta. A verdade vai com certeza fazer com que a sua vida seja diferente. Muito diferente, né? As pessoas que têm um relacionamento difícil, eu às vezes converso com muitas pessoas, né, que têm esse problema, porque relacionamento é um dos desafios grandiosos da criatura humana, todo mundo sabe disso. Relacionamento, em todo sentido, relacionamento afetivo, relacionamento de pai, de filho, de mãe, não importa, qualquer tipo de relacionamento é desafiador, porque a pessoa pensa de uma forma, você pensa de outra, e tudo aquilo que a gente já conhece. Mas quando você tem o conhecimento, quando você enriquece o seu espírito de conhecimento, de esclarecimento, até o relacionamento fica melhor. Porque você começa, através do seu conhecimento, a entender o outro. Você sabe que o outro está fazendo aquilo que não é o correto, mas está por um período, porque ele está aprendendo, porque ele está passando pelo mesmo caminho que você passou. Que talvez ele não tenha a mesma visão de mundo que você tenha. E aí você acaba sendo mais tolerante. Quando você é mais tolerante, o relacionamento melhora. Porque você escuta, mas não ouve.
sabe? Você está vendo o que a pessoa está falando, mas está entrando aqui, saindo aqui, porque você sabe que aquilo não é verdade. A pessoa está equivocada, mas ela vai aprender. Ela vai passar por um período de aprendizado e o conceito dela também vai mudar. Também vai mudar. Então, gente, percebe o quanto é importante aprender. Como Cristo estava certo lá atrás, vai conhecer a verdade vai te libertar. Então, gente, vamos em busca disso, é esse o momento da Terra. Essa transição planetária, ela veio para isso. Por isso que nós estamos sendo bombardeados de informação, de tecnologia, para que haja facilidade de compreensão e de entendimento, em todos os sentidos, todos os sentidos. Você pode ser um profissional medíocre, né? Eu sou, sei lá, eu faço isso, eu faço o arroz com feijão, como se diz no popular, né? O comum. Ou então você pode ser, dentro daquilo que você faz, um cara legal, um cara que vai além daquilo, né? Que tem um conhecimento profundo sobre aquele assunto que você domina. Então é isso, gente. A gente precisa buscar informação dentro daquilo que a gente se movimenta, né? Eu gosto de espiritualidade, eu gosto desse assunto, né? Eu quero aprender isso. Então o que eu faço? Eu sempre estou buscando vídeos diferentes que contribuem com o meu entendimento, com a minha compreensão, né? Um aspecto da vida, não somente dentro do espiritismo, fora do espiritismo também, porque tudo acrescenta, tudo contribui para que a nossa vida seja melhor. Percebe, gente? Então é isso, vamos ter esse entendimento no coração, né? E quando chegar um desafio na sua vida, não critique, não se revolte, né? É lógico que ninguém quer sofrer, mas quando chegar, com certeza, se você tiver uma observação mais acurada, você vai ver que dentro daquele desafio tem uma lição, tem um ensinamento, né? E é sempre assim, é sempre assim. Às vezes, a espiritualidade permite que você quebre uma perna, por exemplo, né? Você precisa trabalhar, de repente você é obrigado a ficar de molho, né? Eu não posso fazer mais nada, porque eu quebrei minha perna, preciso ficar de repouso. Às vezes a espiritualidade se utiliza desse recurso para quê? Porque a sua mente estava muito maluca, você estava só trabalhando, e nós precisamos de tudo, gente, de tudo. Precisamos trabalhar, ganhar recursos para viver, precisamos aprender, precisamos meditar, vibrar, cuidar da nossa alma, do nosso espírito. E às vezes a gente fica tão bitolado no trabalho que a gente esquece de todas essas outras coisas. E aí a espiritualidade às vezes se utiliza de um recurso desse, fala assim, deixa ele de molho um pouquinho, ou ela de molho, porque precisa pensar, precisa refletir. E aí a gente faz isso, né? Tá lá de perna para cima, a gente começa a pensar na vida, como que é, o que eu posso fazer para melhorar. Percebe, gente? É isso. Então todo desafio, toda dor, aparentemente que parece um castigo, não é. É uma oportunidade de aprendizado, porque tem uma lição. A vida é sempre assim, sempre assim. Às vezes você está com um compromisso e seu carro quebra. O que a gente fala? Caramba, mas tinha que quebrar justo agora que eu tenho um compromisso, vou perder o compromisso, vou perder isso, perder aquilo. A gente fica totalmente irritado. E a gente esquece de ter esse olhar mais profundo. Será que a espiritualidade não permitiu que isso acontecesse porque de repente lá na frente ia acontecer um acidente, né? Eu ia passar por um processo difícil, a minha energia naquele dia estava voltada por um acidente, por uma dificuldade. Será que a espiritualidade não está atuando? É isso que nós temos que pensar, aceitar, gente. Deu problema? Não tem o que fazer, não tem o que fazer, é aceitar, pedir inspiração do alto, como solucionar, quando solucionar, né? É isso, é simples assim, esse é o conhecimento. Cultura não tem nada a ver com sabedoria, absolutamente nada. Existem pessoas que não têm cultura no mundo, eu conheço pessoas que não têm cultura, mas têm uma sabedoria incrível, e vale muito, muito mais a sabedoria do que a cultura, porque cultura é aquilo que nós falamos, é informação, e sabedoria é você lidar com o dia a dia, com a própria vida, né? Então que a gente busque essa sabedoria, esse conhecimento de nós mesmos, quem somos, o que possuímos de potencialidade dentro de nós, para onde nós vamos, por que estamos aqui,
essas indagações que a gente sempre fala muito aqui, a espiritualidade bate muito nessa tecla, porque é exatamente isso que vai fazer com que a gente consiga se libertar. É esse autoconhecimento. É essa busca de conhecer você mesmo e saber aquilo que você pode fazer para que o mundo se transforme em torno de ti. Então, a nossa reflexão é essa, espero que tenha te ajudado. Para mim ajudou muito, porque a espiritualidade é sempre muito amorosa, né? Sempre traz aquilo que nós precisamos colher no nosso coração para continuar avançando, até mesmo para não desanimarmos, né? Até mesmo para a gente não sucumbir, porque o desafio, quando ele é muito grande, é muito pesado, a gente acaba ficando entristecido, desanimado, né? Desencorajado, e muitos chegam até ao ponto de tirar a sua própria existência porque estão cansados da vida. Nós não podemos pensar isso, né? A vida, ela é prazerosa e tem que ser vivida todos os dias da melhor forma. Que Jesus abençoe teu coração, a tua família, a tua vida, e que você saia daqui pensando, refletindo em tudo isso que nós comentamos, tudo isso que a espiritualidade nos trouxe para abrir o nosso coração, né? Então que Jesus nos abençoe e nos mantenha sempre unidos na paz e no amor. Que assim seja. Que assim seja.